Bom dia, meu povo abençoado, eita glórias. A paz do Senhor Jesus esteja contigo. Que Deus te guarde, te proteja, ilumine suas famílias e seus passos por onde você andar, nessa manhã maravilhosa de terça-feira. O meu desejo para vocês nessa manhã é que vocês tenham a paz no seu coração. Eu não sei como que você está, como você dormiu, mas eu desejo que vocês tenham um dia abençoado, um dia tranquilo, um dia cheio de paz. Que as pessoas que estão ao seu redor contagiem o coração delas com a sua alegria, capaz que está em você. Às vezes nós não temos paz no coração, por algo que aconteceu, né? Que nos feriu, magoou. Mas não deixe que nada roube a sua paz. Nada roube sua paz. De tudo guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Não deixe que nenhuma tristeza chegue ao teu coração. Para que você tenha paz. Amém? Irmãos, eu estava enviando minhas mensagens, que nós acabamos de gravar. E vim trazer a mesma mensagem para vocês aqui nas redes sociais, aqui no Facebook. Da mesma forma que alcançou os meus contatos, essa mensagem, espero que alcance a sua vida também. E que você sempre esteja disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Todo-Poderoso. Muitas vezes, nós não ouvimos que Deus fala conosco. A Bíblia diz que sem Deus nós não somos nada. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele para sobreviver. Porque Deus, ele é a nossa força, é a nossa fortaleza, é o nosso amparo seguro, abrigo seguro. Nós se encontra nele. Não tem outro que vai te dar aquela paz que Deus dá para o seu coração. Então, nesse momento, meus amados irmãos, tira tudo que está no seu coração, sabe? Tudo, desvazia ele e ouça o que o Espírito vai dizer a você nesta manhã. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vai falar com você. Nesse momento, é um momento especial para você, para mim também. Eu amo esse texto. Esse texto fala muito comigo. Gosto muito dele. Porque aqui fala sobre a obediência devida ao rei. Obediência devida ao rei, né? Obediência devida ao rei. Então, é a mesma coisa. Esse texto aqui de Eclesiastes 8 fala sobre obediência. Tem tanta gente que não está obedecendo o Senhor. Não está obedecendo o Senhor. Se você não obedece seu pai, seus familiares, o seu patrão, né, as pessoas que trabalham com você, uma ordem que você recebeu, imagina você se você não obedece, né, seus familiares, seus patrão, seus companheiros de trabalho. Você vai obedecer a Deus? Não vai obedecer a Deus, porque você não está obedecendo o teu pai, né? Não obedece seu pai. Como ontem foi ministrado que Pedro deu o conselho para nós, né? Obedecer e ouvir mais, os mais experientes, e principalmente o conselho do pai, né? E hoje, esse capítulo de Eclesiastes 8, ele fala muito conosco, quer ver? Quem é como sábio? E quem sabe interpretar das coisas, interpretação das coisas, quem sabe?
Aí ele diz que a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, mas a dureza a dureza, né, a dureza do seu rosto se muda. Quem é como um sábio? Quem é como um sábio? Uma pergunta, né? Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Quem é que sabe interpretar as coisas? Quem é que sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança a favor do rei e muda o seu semblante carregado, né? Muda o seu semblante carregado. A Bíblia diz que a vantagem para a sabedoria sobre as outras alternativas é dignidade e força de que ela dá a uma pessoa. É dignidade, força que ela dá a uma pessoa. Eclesiastes 7, versículo 12, fala assim: porque a sabedoria serve de sombra, né? A sabedoria serve de sombra. E ele continua a dizer: como, né? De sombra serve o dinheiro, mas a excelência tem o mais, a excelência, mais a excelência, né? Mais a excelência da sabedoria, né? Da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Nessa daqui, ela diz assim: a sabedoria oferece proteção, né? A sabedoria, ela oferece o quê? Proteção. Mas, olha só o que ela diz também: como faz o dinheiro? A sabedoria, ela dá proteção. E como faz o dinheiro? Mas tem uma vantagem aqui. Mas tem uma vantagem, sabe por quê? A sabedoria, ela preserva a vida de quem possui. A sabedoria preserva a vida de quem possui, né? A Bíblia diz que a sabedoria serve de proteção, como o dinheiro também. Mas tem a sabedoria, né? Mas tem a vantagem do conhecimento daqui, né? A vantagem do conhecimento, que é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui, né? A sabedoria preserva a vida de quem possui. A Bíblia está falando. O versículo 2, ele diz assim: digo, observa o mandamento. Quanta gente não está observando o mandamento do Senhor, né? O mandamento do rei. Isso em consideração com o juramento diante de Deus. O Senhor falou aqui nessa palavra, né? Ele está dizendo aqui nessa palavra que esse é um conselho, no versículo 2. Ele está te dando um conselho. No versículo 2. Ele falou assim: obedeça as ordens do rei, porque você fez o juramento diante de Deus. Se você fez o juramento diante de Deus, obedeça, né? Obedeça. Porque a Bíblia diz que quando nós descemos nas águas, nós morremos para o mundo e renasce em Cristo Jesus, que a vida que nós vivemos agora, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que ele nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Então, se você fez um juramento diante de Deus, quando você foi para a presença do Senhor, você largou um mundo para servir o caminho certo, o Todo-Poderoso. E ele sempre tem uma ordem para nós obedecer os seus mandamentos, porque isso é essencial para a nossa vida, né? Então nós temos que obedecer.
Como eu disse, se você não obedece seu pai, seus familiares, pessoa que trabalha com você, seu patrão, como é que você vai obedecer a Deus? Se você não obedece nem o seu pai, sua mãe. Como você vai obedecer a Deus? Me fala. Como? O Senhor está falando, esse é o conselho para vocês. É o conselho. Obedeça às ordens do rei. Porque você fez o juramento diante de Deus. Ele que está falando, não sou eu. O pregador, ele está aconselhando os seus discípulos a serem diligentes em guardar os mandamentos do rei, porque eles tinham jurado lealdade para fazer assim. Eles tinham jurado lealdade para fazer assim, né? Obedecer os mandamentos do Senhor. Sempre digo a vocês que a palavra de Deus ela é fonte de água viva, que jorra sobre a nossa vida. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Né? A palavra do Senhor diz que ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Aqui em Provérbios, se nós estamos falando no versículo 2, que o Senhor falou, este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez o juramento diante de Deus. Eu vou ler para vocês lá em Provérbio 4, aqui no Provérbio 4. Deixa eu ir aqui no Provérbio 4. Aqui em Provérbio 4, versículo 8, diz assim, ó. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Olha só o que a palavra de Deus está falando. O que é que a palavra de Deus está falando? Eu vou ler nessa daqui que ela já está aberta. Ela arrancou a folha, eu estou só com a folha dela aqui, o capítulo 8. Não vou tirar daqui não, para depois eu devolver ali no capítulo 8. Devolver o papelzinho não. Eu vou aqui no Provérbio 4, nessa daqui. No Provérbio 4, versículo 8. E diz assim, ó. Dedique autoestima à sabedoria. Ela o exaltará, abrace-a e ela te honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará o presente a você, uma coroa de esplendor. Olha só o que a palavra de Deus está falando, né? Ó, este é o meu conselho, diz o Senhor. Então ele está te dando um conselho. Obedeça, né, às ordens do Senhor ou às ordens do rei. O que o rei falou para você obedecer? Porque você fez o juramento diante de Deus. Se você fez o juramento diante de Deus, você tem que obedecer. O que a palavra de Deus está falando aqui, no capítulo de Provérbio 4, versículo 8, ele diz assim, ó. Dedique a alta estima à sabedoria. Dedique a alta estima da sabedoria. Olha só. E ela o exaltará. Então ela vai te exaltar. Aí que ele falou, abrace-a e ela te honrará. Então você tem que abraçar que ela vai te honrar. Então abraça a sabedoria que ela vai te honrar. Ela vai te honrar. E ela porá um belo diadema. Um diadema sobre a sua cabeça. Um diadema sobre a sua cabeça. E o que ela vai fazer? Vai ter uma coroa, vai te dar um presente a você, que é uma coroa de esplendor sobre a sua cabeça. Se você abraçar a sabedoria. Se você abraçar o quê? A sabedoria. A Bíblia está falando, ó.
dedique a alta estima da sabedoria. Ela o exaltará, abraçar e ela te honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará o presente a você, uma coroa de esplendor. A palavra de Deus está falando, não sou eu. É a palavra de Deus que está falando para vocês. A Bíblia diz aqui que o pai aconselha, né? E cita o conselho do próprio pai. O conselho sábio é uma herança a ser perpetuada. O que é passado adiante não é apenas uma coleção de provérbios para a boa conduta, mas é um desejo básico por sabedoria. Diz a palavra do Senhor Jesus. Voltando à nossa leitura aqui em Atos 6, versículo 16, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Atos 6, versículo 15. Atos 6, versículo 15 diz assim, ó. Então, todos, tá? Todos o que estava sentado no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, para você ver. Atos 6, versículo 15. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O rosto de um anjo. A palavra de Deus diz. Aqui fala sobre esse capítulo 6 de Atos, fala sobre a instrução do diáconos, né? Diáconos. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Nós estamos falando sobre que é um conselho de Deus para a nossa vida, que é para nós obedecer, né, as ordens do Senhor, para guardar os mandamentos do Senhor, porque nós fez um juramento diante de Deus, né? Você fez um juramento diante de Deus, diz o Senhor, né? O Senhor Jesus está falando. O versículo 3 diz assim: não te apresse a sair da presença dele. Então você não se apresse a sair da presença do Senhor. Não se apresse. Ele está falando. Nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Ele faz tudo o que quer. Essa daqui diz assim: não se apresse em deixar a presença do rei, nem levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entender. Ele faz o que bem entender. A palavra de Deus aqui diz que o hebraico da primeira linha desse versículo é difícil. Podia ser: não deixe a presença do rei com raiva ou de modo precipitado. E nem persista, isto é, não insista num argumento perdido. Não insista num argumento perdido, diz a palavra, nesse versículo 3. Aqui no Eclesiastes 10, versículo 4, no 10, versículo 4, diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Olha só isso. Olha só. O que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 10, versículo 4.
Deixa eu ver aqui, acho que tá aqui. Arrancou as folhas da minha Bíblia. É. Aqui no capítulo 10, versículo 4, diz assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. O que ele falou aqui, ó? Na nossa base. Na nossa base, ele disse no versículo 3. No versículo 3 aqui. O que ele diz? Não é para apressar de sair, não tem pressa de sair da presença do quê? Do Senhor. Ele falou também, não é para persistir em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que bem quiser. Então ele falou, não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entender. O que ele falou no capítulo 10, versículo 4? Ele disse assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto, e a tranquilidade evita grandes erros. Então a tranquilidade evita grandes erros, né? A palavra de Deus está falando que a tranquilidade evita grandes erros, né? A palavra de Deus está falando. Quando você encontra uma situação difícil na presença do rei, não entre em pânico, tá? A palavra de Deus falou que quando você encontra uma situação difícil na presença do rei, não entre em pânico, mantenha a calma e analise a situação. Então, analise a situação, meus amados irmãos. Não entre em pânico. Analise a situação, tá? Analise a situação. A Bíblia falou que quando você encontrar uma situação difícil na presença do rei, não entre em pânico. Ele falou assim, mantenha a calma, analisa a situação. Então, analisa a situação, tá, irmãos? Porque ele tá falando assim, para nós aqui, que não apresse deixar a presença do rei, nem se levante a favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entender. Né? Ele disse aqui no capítulo 4 de Eclesiastes 10, que quando você encontra uma situação difícil na presença do rei, não é para entrar em pânico, mas é para você manter a calma e analisar a situação, né? Você analisar a situação. Lá em Romanos 13, versículo 5. Romanos 13, versículo 5. Vamos lá em Romanos 13, versículo 5. Diz assim, ó. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Né? Ele falou. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Pela consciência. Ele está falando aqui. A palavra de Deus está falando para nós. A Bíblia está falando aqui, né? Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A Bíblia diz que Paulo, ele dá duas razões aqui, né? Paulo dá duas razões pelas quais os cristãos devem obedecer à autoridade. Então, Paulo dá duas razões para os cristãos obedecer às autoridades, né? A autoridades. Primeiro, pelo castigo. Isso é evitar a punição que a autoridade executa sobre aqueles que fazem mal. Primeiro, né?
Paulo tem duas razões pelas quais os cristãos devem obedecer à autoridade. Pelo castigo, isto é, evitar a punição que a autoridade executa sobre aqueles que fazem mal. Porque o versículo 4, ele fala bem assim, ó. Porque ela é ministro de Deus, né? Porque ele é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz no mal, né? Disse Paulo, né? Isso aí é o primeiro, as duas razões que Paulo está falando. Segunda, pela consciência. Segunda razão, pela consciência. Ele falou, isto é, pois queremos ter a consciência tranquila perante Deus, que estabeleceu a autoridade e nos manda obedecer-lhes. E essa é a segunda razão, que significa que o mesmo quando não houver indicação de prisão ou punição, os cristãos devem ser completamente obedientes à autoridade, disse Paulo. Então, os cristãos devem ser completamente obedientes à autoridade, disse Paulo, né? Paulo falou. Se ele falou, tá falado, né? O que nós estamos aprendendo? Ele falou assim, não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa, né, errada, visto que o rei faz o que bem entender. O versículo 4, ele fala assim, porque a palavra do rei tem poder. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá o que fazes? Né? Ele falou assim, porque a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar o que ele está fazendo. Ninguém pode perguntar. A palavra do rei tem poder, né? A palavra do rei tem poder. E ninguém pode perguntar o que ele está fazendo. Ninguém. A Bíblia falou que ninguém pode perguntar o que ele está fazendo. Porque quando o rei exerce o poder meramente por uma palavra, quem pode contestar as suas ações? Né? Quem pode? A palavra de Deus falou. Quem guardar os... deixa eu ver se tem uma... Lá em Jó... Deixa eu dar uma confirmação lá de Jó 34. Jó 34 tem uma confirmação também. Aqui em Jó 34, versículo 18, diz assim: dir-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, disse Jó. Aqui ele acusa Jó de falar injustamente de Deus. Ele fala assim, ó. Aqui no versículo 17 foi: porventura o que aborrece o direito governaria, e que quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso, ou dizer-se-á a um rei, ó Belial, ou aos príncipes, ó ímpios, disse Jó. Aqui, né? O versículo, isso é do versículo 4. O versículo 5 da nossa leitura, do nosso ensinamento, diz: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O Senhor está falando que quem guarda o seu mandamento não vai experimentar nenhum mal, né? Ele falou.
Ele diz: quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Então, se você obedecer às ordens do Senhor, não vai sofrer nenhum mal, né? Mal algum. Pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, diz o Senhor, né? O coração sábio tem a hora certa de agir. Tem a maneira certa de agir. Ele falou: quem obedece às suas ordens. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira de agir. E você tem a hora e a maneira de você agir. Tem a hora certa de você agir. Porque para todo propósito há tempo, modo, portanto, o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, que lhe dará a entender. Ele falou assim, né? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração saberá a hora, né? E a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa. Então tem uma hora certa. No versículo 6 falou: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa, né? Tem uma maneira certa para cada situação. E o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer. Então ninguém conhece o futuro. Ninguém pode falar o que vai acontecer. Ninguém conhece, né? O interessante desse aqui, porque o Senhor falou: quem obedece às suas ordens não vai sofrer mal nenhum. E pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porque, porquanto há uma hora certa e também a maneira certa de agir. Ele falou: para cada situação, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. E ele fala: visto que ninguém conhece o futuro. Ele falou: visto que ninguém conhece o futuro. Ninguém conhece o futuro. Nem quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém. No versículo 8 ele fala bem assim, ó: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, e nem tem poder sobre o dia da morte, nem a arma nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Ele falou: ninguém tem poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra, e nem mesmo a maldade livrará aqueles que pratica, diz a palavra. Tudo isso vi quando apliquei no meu coração. Toda boa obra se faz debaixo do sol, né? Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a desgraça sua. Olha só, ele falou: ninguém tem poder de dominar o seu próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da morte. E de escapar dos efeitos de guerra, nem mesmo a maldade livra aqueles que praticam. O versículo 9, ele falou: tudo vi quando me pus a refletir. Olha só, tudo isso ele viu quando ele pôs-se a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Ele falou que tudo isso ele viu quando ele olhou para fazer uma reflexão sobre a palavra. Ele falou, ele falou: tudo isso vi quando me pus a refletir tudo o que se faz debaixo do sol. O que se faz debaixo do sol. Ele falou assim: há ocasiões que um homem domina sobre outro para a sua própria infidelidade. Para a sua própria infidelidade. O versículo 10 fala: também vi os ímpios sepultados. Eis que havia quem fosse a sepultura,
E os que fizeram bem saía do lugar. Santo for esquecido na cidade. Também isto é vaidade, disse o pregador. Também disse o pregador. A Bíblia diz que tudo, né? Ele falou, vi quando me pus a refletir em tudo que faz debaixo do sol. Foi que tem a ocasião em que o homem domina sobre outros para a sua própria infidelidade. E nessa ocasião ele falou, vi ímpios. Ele falou, nessa ocasião, vi ímpios serem sepultados. E gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que havia praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não tem sentido. Falou, isso também não tem sentido. O versículo 6 fala, portanto, o mal do homem é grande sobre ele. A expressão pode se referir à própria falta de sorte de algum por causa do qual ele veio ver o rei. No caso, ele é encorajado a ser paciente e faz o seu pedido quando o rei estiver pronto para ouvi-lo. E também é possível que está em vista o temperamento mau do rei. No caso do homem, é encorajado a não dar uma resposta imprópria, né? O versículo 6 fala, ó, porquanto uma hora certa e também uma maneira certa de agir, né? Para cada situação, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. A Bíblia falou que também é possível que em vista o temperamento mau do rei, e no caso o homem é encorajado a não dar uma resposta imprópria. E o homem na corte não pode nem profetizar o humor do rei, nem as suas ações. O versículo 8, né, fala assim, ninguém tem poder de dominar o seu próprio espírito, tampouco tem poder sobre a sua morte, no dia da sua morte, e de escapar, né, dos efeitos da guerra, e nem mesmo a maldade livra aqueles que praticam. Os exemplos aqui, tem exemplos né, e outras duas coisas que uma pessoa não pode controlar ou dizer, né? E dou exemplos de outras coisas de que uma pessoa não pode controlar ou predizer. Primeiro, uma pessoa não pode forçar o espírito a permanecer em seu corpo, mantendo o seu corpo vivo quando é seu tempo de morrer. Olha só, quando é seu tempo de morrer. Primeiro, uma pessoa não pode forçar o espírito a permanecer em seu corpo, manter o seu corpo vivo quando é seu tempo de morrer. Segundo, se pode adiar a morte, não se pode adiar a morte. Segundo, não pode adiar a morte. Segunda coisa, falou que não pode adiar a morte, né? Não pode adiar a morte. A Bíblia está falando. Não se pode adiar a morte. Terceiro, não se pode evitar de servir em tempo de guerra. Não se pode evitar de servir em tempo de guerra. Quarto, não se pode usar de maldade para se salvar, pois isto o enlaça. Né? Pois isso enlaça. E a Bíblia falou no versículo 9 que nós temos que observar. Observar. Vamos ver o que é para nós observar aqui. Tudo vi. O pregador falou que tudo ele viu. E pôs, sabe quando que ele viu? Quando ele se pôs a refletir. Tudo ele viu. Olha só, o que se faz debaixo do sol. Quando ele se pôs a refletir. Fez uma reflexão da palavra ministrada ou da palavra pregada, né? Que foi ministrada, pegou essa palavra. Ele, no versículo 9, ele
né? Ele falou assim, tudo vi quando me pus a refletir em tudo o que faz debaixo do sol, o que se faz debaixo do sol. Aí ele fala, há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infidelidade ou sua própria desgraça, né? Quando ele falou aqui, ele faz uma observação. E nós também temos que fazer uma observação. O que o pregador está falando? Aqui no final. O que ele fez? Né? Ele pôs-se a refletir. Né? Ele fez uma reflexão quando tudo eu vi. Ele falou tudo ele tinha visto. Tudo eu vi. E ele se colocou, né, para uma reflexão e em tudo que ele tinha visto debaixo do sol, né, o que se faz debaixo do sol. Ele fez o pregador fez uma observação final aqui e sobre a ditadura dos seus males e de sem ter responsabilidade com os outros. Mais cedo ou mais tarde, este causará dano a si mesmo, bem como aqueles os quais governam, né? Os quais governam. Porque a Bíblia fala que o lugar santo é provavelmente o templo de Jerusalém. O ponto é somente que, como a sabedoria do homem sábio é esquecida, assim também a maldade do homem mau é esquecida. E a palavra é um pouco melhor ou pior para um deles. Para um deles. Né? Para você ver, irmão, o que nós aprendemos aqui. A palavra de Deus disse para mim e para você. Ele falou, este é o meu conselho, obedeça as ordens, né, do rei, porque você fez o juramento diante de Deus. Você fez o juramento diante de Deus, a palavra está falando. E ele diz, não se apresse a sair da presença do rei, não se apresse, nem se levante, né, por favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entender. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que ele está fazendo. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir. Ele falou, para cada situação, sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer que vai acontecer? Ninguém tem poder de dominar o próprio espírito. Também tem, tão pouco tem poder sobre o dia da sua morte, o de escapar dos efeitos da guerra e nem mesmo a maldade. Livra aqueles que o praticam. Tudo isso eu vi quando me pus a refletir em tudo que faz debaixo do sol. A ocasião em que um homem domina sobre outros para a sua própria fidelidade. Nessas ocasiões, ele falou, nessas ocasiões eu vi o ímpio ser sepultados, gente indo e vindo de um lugar de onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido, ele falou. Isso também não faz sentido. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, né? Para a nossa reflexão desta manhã, de terça-feira, a obediência ao rei, né? Esse é um conselho, né? Obedecer às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, de Eclesiastes 8, para você meditar. Em nome do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra possa falar fortemente ao seu coração.
e que você possa guardar e praticar ela na sua vida. E observar a mensagem, observa ela e pratica ela e guarda no fundo do seu coração. É uma ordem para você obedecer, porque o Senhor falou que você fez o juramento diante de Deus. Então, é um conselho para você nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? E amém e glória a Deus. A glória a Deus.